Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio do Essência de Valor. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que ele está até de bermuda, porque a gente vai fazer diretamente da casa empreendedora dele, Wendel Carvalho. Ele fala sobre vida épica, porque ele acredita que a abundância tem que estar em todos os aspectos da sua vida. Ele vai falar com a gente hoje sobre missão e ação, porque não tem descobrir a sua missão e não ir em ação. Vem comigo descobrir. Minha jornada começa quando eu comecei a perceber que os meus pais estavam conduzindo a vida deles de uma forma que, por mais que eu os amasse, eram pessoas, e amo até hoje, eram pessoas incríveis, mas eles estavam conduzindo de uma forma que estava gerando um estilo de vida. Eu não chamava nessa época com 10 anos de idade, de estilo de vida, mas eu percebia que aquela vida estava indo por um caminho que não ia dar certo. E depois de alguns anos acompanhando a trajetória dos meus pais e eu envolvido naquela história porque era nossa família, eu percebi que aquilo não era adequado. Quando eu ia para a casa dos meus amigos, eu percebi que a vida dos meus amigos era muito diferente da nossa vida. Quando eu percebi o jeito que os pais dos meus amigos estavam conduzindo as carreiras deles, era muito diferente do jeito que os meus pais estavam conduzindo as carreiras deles. E eu falei, poxa, não é muito por aí que eu quero ir. Por mais que eu amasse e respeitasse os meus pais naquela época, não era aquele caminho. E deu errado, né? Quando eu digo essa trajetória deu errado, foi por conta de dificuldades imensas financeiras, foi por conta de terem quebrado, foi por conta de terem se divorciado, envolvido com coisas muito complexas na época do casamento. E eu falei, não é isso que eu quero para mim. Mas como é que eu consigo mudar a minha realidade? Aí foi através do desenvolvimento humano. E essa coisa ficou plantada em mim, nessa época aí de 10 para 15 anos de idade. E eu sabia que eu tinha que mudar a minha vida. E isso não ia depender, eu não podia depender de outras pessoas. Eu precisava fazer isso tudo, começava e terminava em mim. Então essa jornada de desenvolvimento humano foi o que me levou a sair de uma situação muito complicada, onde nós morávamos numa casa que tinha telhado de zinco, aquele piso vermelho, no bairro mais periférico e perigoso da cidade, numa casa que tinha uma porta só, terrível a situação, para mudar radicalmente a minha vida. E foi através do desenvolvimento de quem eu era. Tudo aquilo que aconteceu com os meus pais e comigo me fez chegar onde eu sou, me moldou para ser quem eu sou hoje, né? Então a minha jornada é antes daquele vídeo do Cirque du Soleil, né? Então aquilo ali tinha um chamado já instalado dessa época. E eu comecei a buscar pessoas e modelar pessoas. Então essa pessoa tem êxito, o que ela faz, como é que ela pensa, eu preciso estar perto dela, eu preciso agir como ela age, eu preciso ter o mesmo mindset dela. Com 16, 17 anos eu não sabia o que era mindset, nem se falava isso naquela época, mas eu sabia que tinha alguma coisa especial dentro da cabeça daquela pessoa. Mas isso com 10 anos, você já estava mapeando? Não, com 10 anos eu sabia que eu não queria ter a vida que a gente estava tendo. Eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu não sabia o que era, eu não estava buscando me desenvolver com 10 anos de idade, só existia uma insatisfação. Com 16, 17 anos essa busca começou, de identificar pessoas, por exemplo, que eram muito mais felizes do que outras, pessoas que estavam plenas em momentos de dificuldade enquanto outras se desesperavam, pessoas que estavam ganhando dinheiro e conseguiam fazer bem às outras pessoas e pessoas que eram pobres e amargas. Eu falei, cara, tem sinais aí, eu preciso identificar quais são esses sinais e descobrir. Só que com 16, 17 anos, 16, 17 anos somos imbecis, na verdade, né? Eu não conseguia saber qual era, mas foram peças que foram sendo colocadas ao longo de um tempo. É como se o quebra-cabeça estivesse sendo montado e construído, né? E isso com 20 anos ficou mais forte, 21, 22 eu já tive acesso a escolher o que eu iria estudar mais, acesso a livros, acesso a graduação, depois MBA, depois a cursos de imersão, Brasil, Estados Unidos. Eu comecei a moldar quem realmente eu era. E coisas que foram abertas lá quando eu tinha 10 anos foram fechadas, digamos assim, quando eu tinha 35. Né? Em imersões que eu estava fazendo, eu falei, caramba, é por isso que tudo aquilo aconteceu. E aí não tem culpa, não tem dívida, não tem nada disso. Né? Você fala que tudo aquilo que aconteceu para compor e construir quem eu sou hoje. E como é que você visualizava esse cara lá na frente? Qual era o desejo? O desejo era viver próximo do que eu vivo hoje, né? Eu não cheguei onde eu quero, eu acho que eu nunca vou chegar. É como buscar construir a vida épica que eu defendo, né? Essa vida abundante é como buscar o pote de ouro no final do arco-íris. Eu acredito que precise ser assim, né? Porque isso te mantém vivo, instigado.
construir uma vida plena em todas as áreas. Porque eu me questionava, beleza, aquele cara ali, que é um amigo do meu pai, que trabalhava no Banco do Brasil com ele, é um cara que ele é rico financeiramente, mas ele trata a esposa dele como se fosse um ser imundo. Isso não está correto. E eu já via isso com 12, 13 anos. Aquilo não estava correto. Ele está com o dobro do peso que ele deveria estar. Isso também não está correto. Eu não chamava de vida abundante naquela época. Mas eu falei, por que esse cara não trata bem a esposa, é próspero e está saudável? Eu percebi que existia uma anomalia ali. E eu comecei a perceber que pessoas que estão realmente plenas em todas as áreas da vida, eu não estou dizendo que são perfeitas, elas buscam estar plenas em todas as áreas da vida, jogam um jogo, estão numa jornada muito mais bonita do que outras pessoas que buscam somente ter mais dinheiro, ou somente ser espiritualizado, ou somente... E eu não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo que os meus alunos, as pessoas que me seguem, nós formamos uma comunidade de pessoas que estão buscando isso. Um equilíbrio. Exato, mas... Para todas as áreas. Exato, mas não um equilíbrio como a gente vê muitas vezes assim, as pessoas querendo viver na média. A situação é, por que hoje eu não posso ter uma saúde melhor do que eu tenho? O que me impede hoje de ter um relacionamento mais profundo ainda do que eu tenho? É uma busca, é uma inquietude em relação a essas áreas. Por que hoje eu não sou mais próspero do que eu realmente sou? É você ser grato pelo que você tem, plenamente grato em relação a cada momento que você... É o que eu tenho hoje, nossa, sou super grato, mas eu não estou satisfeito. É se manter faminto o tempo todo. Então está muito ligado a isso. E isso te mantém vivo, isso mantém estimulado, isso mantém motivado. Então lá com essa pouca idade, com essa situação que aconteceu com os meus pais, com a minha busca por me desenvolver, esse fogo está cada vez mais forte. Eu entendo que eu mudei muito da minha vida, eu cheguei onde eu quero, não cheguei, mas eu entendo que é uma jornada, né? Mas quanto mais você chega, mais alimenta? Sim, mais alimenta. E eu consigo ter a clareza de perceber que quanto mais perto eu chego desse estilo de vida que está ligado a você, o que é essa vida épica, né? Está ligado a você ter uma carreira onde você se torne uma referência naquilo que você faz, tem a ver com você ter um relacionamento incrível com outra pessoa, sabe? Quando eu falo outra pessoa, não estou falando dos seus filhos, estou falando do seu cônjuge, da pessoa que mora com você, da pessoa que você tem um relacionamento amoroso, afetivo, laços, né? Porque ser desenvolvido emocionalmente morando numa caverna sozinho, solitário ou sendo solteiro é muito simples, né? Desenvolvimento humano está ligado a você viver com alguém o tempo todo, entende? Aí eu quero ver esse desenvolvimento. Carreira, relacionamento, saúde, você ter orgulho do que você vê no espelho quando você está sem roupa. Que corpo eu vejo no espelho? Eu vejo um corpo saudável, que me entrega energia, tá? Isso está intimamente ligado também a dinheiro, prosperidade financeira. Você perceber que você é próspero financeiramente. Você consegue ter dinheiro abundando para que você consiga pagar as coisas que você gosta, realizar os seus sonhos e até ajudar outras pessoas. E por último, é sua conexão com algo maior, que você pode chamar de Deus, espiritualidade e tal. Essas 5 áreas são muito importantes. Só que as pessoas elas estão muito focadas em uma ou outra. E isso é escassez, não é abundância, né? Quando a pessoa pensa, poxa, eu preciso ter mais dinheiro. Ou então preciso carreira. Ou então preciso ficar com a barriga trincada. Ou então preciso me conectar a algo maior. E quando ela pensa só em uma dessas coisas e esquece das outras, normalmente é assim que acontece, ela paga um preço muito caro. E o que fica claro com o tempo? Você não precisa de um dia de 50 horas para cuidar dessas 4 áreas. Você precisa, é como regar orquídeas, você precisa de um pouquinho de água para poder regar cada orquídea. Não precisa de uma caixa d'água, você não precisa de muito tempo para cuidar de cada uma dessas áreas. Só que você tem que ter elas no seu radar. Você tem que cuidar dessas áreas, elas têm que estar no seu radar. Então é por aí. Sem peso. Sem peso. E Endel, muitas pessoas identificam que elas querem isso para a vida delas, né? Como você falou, às vezes você olha para alguém e mapeia e diz assim, aquilo ali está muito próximo do que eu quero, mas não consegue sair do lugar. Onde é que está esse pontinho ali? As pessoas, cada vez mais as pessoas elas estão deixando de enxergar coisas que realmente são importantes para as suas vidas. E isso são coisas desafiadoras, né? Do tipo, eu quero mudar a minha carreira, eu quero mudar a minha saúde, eu quero salvar o meu relacionamento. São jornadas épicas, jornadas de herói. Um herói tem que passar por isso, né? Ir lá e matar o dragão, aquela coisa toda. E as pessoas elas estão deixando de encarar coisas complexas para poder ter prazeres mais imediatos. E aí o que acontece é que os sonhos vão morrendo. Então um exemplo, para que eu vou mexer nesse negócio de ter um casamento melhor e discutir relação se eu tenho Netflix? Isso eu tenho chocolate. Para que eu vou mexer com essa minha negócio de carreira, se eu já tenho uma carreira que eu ganho um valor médio, os meus amigos ganham a mesma coisa? Por que eu vou buscar ser abundante financeiramente, dar um trabalho louco? Para que eu vou buscar isso, se pelo menos eu posso tomar chopp com os meus amigos todo final de semana? E as pessoas elas vão se anestesiando com essas situações.
Então, é muito mais nobre você conseguir fazer, por exemplo, passar por um processo de uma dieta e conseguir perder 15 quilos e entrar num jeans 2, 3 números menor, é muito mais nobre do que ir lá e ter um prazer imediato, comer um chocolate e resolver aquela insatisfação. Então as pessoas, cada vez mais, estamos num mundo onde cada vez está mais fácil ter prazer. E as pessoas estão se anestesiando com esse prazer mais imediato. Esse é um ponto que eu percebo que está acontecendo cada vez mais, principalmente com gerações mais novas. E existem pessoas que estão querendo dar um primeiro passo para poder mudar, ou carreira, eu sei que você fala muito e ajuda muitas pessoas a começar a empreender, ajuda empresários e tal. Essas pessoas, elas começam num nível de perfeccionismo muito grande. Elas esperam dominar tudo para poder dar o primeiro passo, sabe? Elas querem um contrato com o universo que não vai ter erro, entendeu? Se eu sair do meu serviço público e for trabalhar, abrir meu próprio negócio, não vai ter erro. Se eu sair desse trabalho que eu trabalho há 15 anos e eu ganho aqui 5, 6, 7 mil reais, 10 mil reais, eu vou abrir meu negócio, não vai ter erro. Elas querem um contrato, elas querem uma segurança, elas querem um acordo com o destino. E esse acordo não existe, tá? O que existe nesse processo é um processo mínimo de preparação e o fato de você assumir de fato um risco. E eu acredito que essa vida épica que eu defendo tanto, ela acontece num campo onde é um campo onde está cheio de risco, entende? É muito arriscado você buscar ter um relacionamento apaixonante? Claro que é. É muito melhor você estar num relacionamento, é muito mais fácil, né? Você estar num relacionamento falido, onde você tem uma pessoa que te trai e essa pessoa fica com você por comodidade. Você sabe que você vai ter sempre ali, dividir o mesmo teto, as contas vão estar pagas, mas essa conta não fecha a longo prazo. É muito mais simples você trabalhar num lugar onde você se sente subutilizado pelo potencial imenso que a pessoa tem, mas mesmo assim ela está ganhando 6, 7 mil reais, talvez, isso já é incrível, porque é mais do que os amigos ganham. E é muito mais simples você ficar nesse processo de se prender em coisas pequenas que já existem. E quando eu digo pequeno, quando você busca ter uma vida acima da média, isso é pequeno, né? E as pessoas querem um contrato. Esse contrato não existe. Se a pessoa está disposta a ganhar muito, ela tem que jogar um jogo de risco. E esse jogo de risco, como é que a gente mitiga esse risco? Como é que a gente diminui esse risco? Com preparo. Só que é um preparo mínimo. As pessoas, elas esperam assim: eu vou querer dominar e preparar tudo, eu tenho que estar completamente seguro de tudo que vai acontecer para eu me lançar. E aí a coisa não acontece. É como se eu estivesse buscando aprender a nadar no oceano aberto lendo um livro, sabe? Então assim, como nadar para idiotas, né? Sabe? Tem muito nos Estados Unidos esse tipo de livro assim. Então não vai funcionar, porque em algum momento alguém vai ter que me empurrar na piscina, alguém vai ter que me empurrar no oceano para que eu comece a nadar. E as pessoas, elas esperam isso. Então, para uma pessoa que está começando a pensar, beleza, Wendel, qual que é o primeiro passo que eu dou para começar um processo como esse? Eu acredito que a pessoa precisa fazer um processo de transição, tá? Então, como é que seria esse processo de transição? A pessoa precisa entender, precisa ter na mente dela, o mindset dela precisa estar ajustado para um conceito de transição e um conceito que o Walter Longo, que foi mentor das empresas do Roberto Jussi e tudo, foi CEO do Grupo Abril, enfim, o Walter Longo tem um conceito que ele chama de good enough, bom, suficientemente bom. Que é o seguinte: beleza, eu preciso dominar algumas áreas para poder começar a empreender, para poder seguir um caminho, abrir meu próprio negócio. E eu preciso aprender algumas coisas, mas eu não preciso ficar mestre naquelas coisas. Eu preciso ter um conceito de saber um pouco sobre aquelas coisas. Se eu souber um pouco sobre aquelas coisas, o suficiente para poder avançar, já está bom. Porque as pessoas querem dominar demais. E quando você quer dominar demais, você é cometido pelo perfeccionismo e você não sai. Você fica na inércia, fica travado, né? E pensando nisso, fazer um processo de transição. Mais ou menos assim. A pessoa está hoje aqui, o faturamento dela vem hoje 100% de uma oportunidade, de um trabalho, de um concurso público, eu não sei. Só que isso não gera paixão para ela, mas o faturamento dela vem para cá e dinheiro é muito importante, né? Só que alimentado por algumas coisas básicas. Viagem, vou tomar um shopping. Sim, ali, né? O universo que funciona. É de ouro, mas é uma gaiola. Entende? É legal, mas continua sendo uma gaiola. Mas é que eu recebi uma promoção. A gaiola agora está cravejada de diamantes, mas continua sendo uma gaiola. Não interessa o que você vai me falar, é ainda uma gaiola, você não está feliz ali dentro, né?
E aí você está ali naquela gaiola, tá? Você está ganhando ali, vamos supor, R$7.000 e tudo, e você tem uma outra paixão que você vê que esse é o seu chamado, a gente pode falar mais disso depois, só que isso não te rentabiliza ainda. E aí, o que você faz? Né? Você vai pedir demissão disso daqui, vai começar a trabalhar com isso? Não é adequado. Você precisa fazer uma transição. E a transição funciona quando você começa a operar uma outra coisa, que poderia ser uma franquia, poderia ensinar alguma coisa, você poderia abrir seu próprio negócio de várias formas, virar sócio de alguém, enfim, e o seu fluxo de energia diminuiria aqui, e aumentaria aqui. Então, ao longo de um tempo, que seriam 6 meses ou 1 ano, aconteceria essa transição, onde vai diminuir sua energia de um lado e aumentar do outro. Esse processo, ele é suave? Não, nem um pouco. Ele é estressante, ele é difícil, ralado. Quando você achar que vai ser difícil, vai ser mais difícil ainda. Mas o que eu tenho certeza, com todos os clientes que eu já atendi, eu treinei mais de 115 mil alunos presencialmente nos últimos 2 anos, é muita gente. E o que eu sei que essas pessoas passaram? Elas passaram por isso, foi difícil, mas todas elas que eu encontro depois disseram, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então essa transição, diminuir a energia de um lado e aumentar para o outro, vai ser uma janela estressante. Talvez você tenha que trabalhar nesse projeto B ou estudando coisas para o projeto B finais de semana, você tem que ir até 1 da manhã, você tem que dormir menos, tem que tomar mais café, mas isso vale a pena. Não existe nenhum tipo de desenvolvimento na vida que aconteça de forma suave. Nada acontece de forma suave. Os maiores avanços que todo mundo teve foi com uma decepção, foi com uma porrada, foi com uma notícia muito ruim, aquilo faz você se encher de energia para poder avançar. Então essa transição precisa acontecer a nível de energia, experiência e faturamento. Isso aqui vai começar a te dar um faturamento pequeno, isso aqui vai diminuir o seu faturamento até que essa transição aconteça. É assim que eu vejo que alunos meus fazem e dá muito certo. Quando a gente acompanha em treinamento e tudo, e dá muito certo. E seja onde for, né, que essa transição aconteça, que seja para você sair, por exemplo, seja um serviço público, ou se é funcionário de algum lugar, se você é CEO de alguma empresa, é você liberar uma energia que ali também já não está rendendo no excelente, né? Exato. Quando a gente não está onde é o nosso lugar, a gente não vibra no excelente, por mais esforço que a gente faça, né? Isso. E aliás, também se tem muito esforço, já é uma coisa pra gente dar uma olhadinha e dizer, se eu estou me esforçando demais, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa errada. E eu gosto de pensar também assim, imagina só, eu tenho a possibilidade de estar nesse vídeo agora dando 100% de mim. Uma força maior me criou para poder estar dando 100%. Você está aqui para dar 100%, né? A câmera que está filmando tem que dar 100%, as luzes também. Então, tudo tem que estar 100%. E se eu sou contratado para estar num lugar, ou então pessoas vêm até aquele lugar para receber meu atendimento e eu não dou 100%, eu não estou sendo ético. Uhum. Eu não estou sendo honesto, sabe? Então, alguém, com ninguém, com o universo, com o sistema, é tudo uma coisa só. Eu não faço parte daquilo, eu não estou sendo verdadeiro, eu estou mentindo todos os dias. Então, se a pessoa acorda e vai para um trabalho de bosta, que ela odeia aquele trabalho e ela permite ficar naquele trabalho, ela não está sendo honesta com ela, com a força maior que criou. Eu não sei se essa pessoa chama isso de Deus, vida, destino, eu não sei o que ela chama, e eu respeito todas essas formas de explicar, né, essa força maior, mas ela não está sendo honesta com ela. Sabe, ela não está sendo ética com o processo da vida, sabe? Ela precisa assumir isso. E isso vai ter um preço. Sempre tem, sempre tem. Essa pessoa, eu costumo dizer o seguinte, Lara, que todas as vezes que a pessoa passa por um problema, um processo de dificuldade, por exemplo, você sai do trabalho, essa bosta desse trabalho, odeio o trabalho, então ela passa por uma dificuldade que ela não consegue subir uma escada porque está com dores muito fortes na coluna, ela passa por um processo que ela chegou e dia 20 ela não tem mais dinheiro, ela vai ter que passar 10, 15 dias sem dinheiro. Tudo isso gera uma dor muito grande. Toda vez que a pessoa está frente a frente com uma dor muito grande, abre um portal interdimensional na frente dela. Tá? Então esse portal interdimensional ali, igual filme de ficção, fica ali pulsando na frente dela, ela olha, o portal é preto e ela não sabe o que tem do outro lado, mas ela tem que passar pelo portal. Passar pelo portal significa tomar uma decisão. Se ela não passa pelo portal, ela vai se acostumar com a dor. Eu falo para meus alunos, é se acostumar com a merda. Então a pessoa está uma merda numa área da vida dela, a merda vai ficando grande e o portal se abre, a dor faz o portal abrir. Quando a dor se abre, a pessoa tem que tomar uma decisão e passar. Se ela não passa, ela começa a gerenciar a dor. Ela começa, meu trabalho, meu chefe é um idiota, eu não amo isso daqui, mas pelo menos é seguro. Então ela começa no pelo menos, né? E aí ela se acovarda, e aí o portal se fecha. Daqui 2, 3 meses o portal abre de novo.
você foi traída pelo seu marido, sua esposa te traiu, enfim, e você não toma uma decisão, não faz nada, se fecha. Daqui a pouco abre de novo. Então, é assim que funciona. Começa a bola de neve, né? A bola de neve, aí o portal volta maior e ele fecha, volta maior e fecha. Só que o que acontece com as pessoas que não tomam essa decisão? Elas se tornam mestres em gerenciar portais. Ela tem um portal da saúde, ela tem um portal ligado ao trabalho, ela tem um portal financeiro e ela fica gerenciando esses portais. E a vida fica muito complexa, a pessoa precisa de fugas. Aí como é que ela foge? Pelo menos eu tenho Netflix, pelo menos eu tenho WhatsApp, pelo menos eu tenho chocolate, pelo menos eu tenho cocaína, entende? E a pessoa começa a fugir. Ela precisa tomar decisões em relação a isso. Quando ela passa pelo portal, que é negro, ela não sabe como é do outro lado. Mas uma coisa eu garanto, vai ser diferente do que é hoje. E as pessoas elas têm muito medo disso. Mas pensa, está ruim hoje. Está ruim, então o que pode acontecer? Ficar pior é muito pouco provável. Você está sofrendo, o portal já se abriu 7, 8 vezes. Então a pessoa precisa tomar essa decisão e passar pelo portal. Isso é muito importante. Se ela não fizer isso, ela vai virar uma pessoa que pega, sabe, imagina assim, um monte de merda, assim, sabe, espalhada. Se a pessoa não limpa aquilo, ela vira uma pessoa que fica arrumando a merda. No WhatsApp tem aquele emoji que é um cocôzinho, não tem? Então assim, é como se a pessoa pegasse o cocô e fizesse um merengue. Tá bonito, mas ainda é merda. Você entende? Mas a gente está junto há 20 anos, mas ainda é merda. Mas eu trabalho num lugar e as pessoas não me respeitam lá, as pessoas não me ouvem, eu não sinto que a minha missão está naquilo ali. É merda ainda. Tu começa a servir essa merda, né, para todo mundo. Para todo mundo. Meus amigos, pra minha família, pra minha empresa. E aí os lugares onde eu passo. Para o lugar onde você passa, isso se torna exemplo para os seus filhos. Que tipo de pai vai falar para o filho dar o máximo no colégio se ele trabalha num trabalho que ele não sente propósito? Sabe, moral zero, ele não tem congruência para poder falar. Empresa, né, porque a gente costuma falar, né, que a empresa, o resultado da empresa é o reflexo do dono ou do líder, né, que está comandando ela. Então não tem como se isso estiver desencaminhado. Até me veio um exemplo bem interessante que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu encontrei um cara que super bem posicionado na profissão dele. E aí a gente começou a conversar e tal, eu falei assim, e ele me falando sobre os problemas de equipe dele. Sim. Porque tem muita gente, entra e sai. Eu falei assim, cara, você acha que você é muito bom no que você faz? Você é muito bom com seus alunos? Sim, eu sou muito bom. Se você replicar isso aqui que você faz com seus alunos, com a sua audiência, dentro do seu negócio, as pessoas vão ficar? Não. Eu falei, então tem uma coisa errada. Ou dentro da sua empresa, ou o que você está fazendo com seus alunos. Porque está tendo uma máscara em algum desses lugares. A conta não está fechando ali, né? A conta não está fechando. E provavelmente é a manifestação dessas fragmentações que a gente vai fazendo de nós mesmos. Exatamente. Né? E uma grande pergunta. Então Andy, eu adorei esse teu papo, tal, não sei o quê. Eu sinto isso, sinto que tem uma vibração para eu ir para algum lugar. Mas eu não sei para onde. Eu só não estou feliz. Aqui. O que eu acredito fortemente? Eu acredito fortemente que isso é minha crença, é minha opinião, esse é o meu mapa, tá? Eu acredito fortemente que um caminho para a pessoa conseguir, de fato, construir na máxima potência uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida que seja épica, né? A vida digna de um herói, é a pessoa empreender. Eu acredito fortemente nisso, esse é o meu mapa, eu volto a falar, eu acompanho pessoas, eu vejo que existem pessoas que conseguem ter uma vida abundante sendo um funcionário de alguém, eu trabalhando com um serviço público, eu não tenho nada contra isso, quero deixar isso muito claro. Mas eu percebo que o processo é mais fácil porque ele tem o seu push ali, ele depende mais de você. Eu quero ganhar 30 mil reais por mês. Um empreendedor consegue fazer manobras para isso e chegar lá. Eu quero ganhar agora 100 mil reais por mês. Eu quero ter tempo livre e flexível. Eu quero poder trabalhar de casa. A pessoa consegue fazer. De bermuda, né? De bermuda. É ela que falou, trava de bermuda, né? Então, assim, a pessoa consegue fazer isso sendo empreendedor, tá? Então, para onde a pessoa pode começar a olhar? Existem várias formas de começar a empreender. Várias formas. Só que a pessoa precisa perceber assim, onde que está a minha paixão? Onde é que está o meu tesão? Onde eu passaria muitas horas do meu dia fazendo aquilo, mesmo que as pessoas não me pagassem, tá? A pessoa precisa começar a olhar para isso. Possibilidades, ela pode ensinar alguma coisa. Todo mundo sabe alguma coisa que você possa ensinar. E você pode hoje em dia ensinar pela internet. Se você hoje... Você está vendo esse vídeo, não sei se está vendo no YouTube ou se você está vendo no Facebook, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas é incrível o poder que a internet tem. Sabe, todo empreendedor, todo empresário deveria saber alguma coisa sobre Facebook. Se você... Facebook Ads, que é divulgação pelo Facebook, você consegue comprar curso de R$150 para aprender a mexer no Facebook, impulsionar. Todo dono de negócio tinha que aprender a fazer isso. É incrível, né? Então a pessoa pode ensinar alguma coisa pela internet. A pessoa pode, ter linhas de crédito que ela começa uma franquia. A pessoa com uma franquia no shopping, alguma coisa que você tem aderência e paixão por aquilo. Você pode arrumar pessoas que
que fazem produtos artesanais, você pode ajudar essas pessoas a alavancarem os negócios, você pode ser sócio dessas pessoas, você pode começar a trabalhar com vendas diretas, você pode trabalhar virando sócio de alguém que já tem um negócio que performa e não tem capital, tem muitas formas. Só que a grande essência aí é a pessoa identificar assim, onde eu passaria grande parte do meu tempo fazendo aquilo, independente se eu fosse pago ou não. Porque isso tem a ver com paixão. Porque o empresário, o empreendedor, ele vai ter que entender que ele muitas vezes vai trabalhar mais do que ele trabalhava antes. E isso não é ruim. Eu já passei por isso já, de trabalhar 8 horas num lugar que eu odiava, e hoje eu trabalho muito mais do que 8 horas por dia, mas é prazeroso, é leve, é gostoso, né? E as pessoas, elas muitas vezes têm essa ideia, né? Eu vou empreender, eu vou trabalhar muito menos. Não, você vai trabalhar mais, com mais tesão, com mais paixão, e você vai ser remunerado mais por isso, você vai conseguir impactar a vida das pessoas. Então eu acredito que empreender é um ótimo caminho. E a pessoa pensar nisso. Algumas dicas aqui, né? A pessoa pensar em alguma coisa que dê paixão. Ela vai trabalhar muitas horas por dia, tá? Ela pensar em alguma coisa que ela consiga escalar e duplicar. Pensar em alguma coisa que tenha escalabilidade e duplicação. Por quê? Se você monta um negócio, entra para um negócio que tem escalabilidade e duplicação, você vai conseguir ganhar mais dinheiro e impactar mais pessoas ao mesmo tempo. Procurar alguma coisa que te dê a possibilidade de ter horário flexível. Não de ter tempo livre, não vou trabalhar mais, mas horário flexível. Por quê? Com o tempo as pessoas valorizam cada vez mais isso. Quando o cara chega ali nos 40, 60 anos, ele vai valorizar muito o tempo flexível. Então buscar alguma coisa que dê essa flexibilidade. Busca alguma coisa que muda a vida das pessoas. Sabe, eu até brinco disso nos meus cursos, eu falo sobre isso, né? Eu não tenho nada contra quem vende sapato, não tem nada a ver, as pessoas que vendem sapatos são importantes, mas eu acredito que o propósito da vida da pessoa não deva estar ligado a vender sapatos numa loja de shopping. Aquilo é um momento, uma escada para chegar a algum lugar. Mas vender sapatos não muda a vida de ninguém, sabe? Eu vou chegar, pegar uma caixa no estoque, colocar aqui para essa mulher comprar um sapato e ir embora, né? Isso não vai suprir aquele chamado divino que tem dentro da pessoa. É um momento, talvez ela esteja pagando a faculdade ali com aquilo, mas busca fazer alguma coisa que você perceba que faça a vida das pessoas melhor na ponta. E tem muitas formas de fazer isso, né? Mas seguindo esses elementos, acho que é um bom caminho aí. Até você deu umas questões bem lindas para a gente abordar agora, né? Eu acredito muito, eu sou uma entusiasta dessa nova economia, assim, porque ela está abrindo para todos nós colocarmos na frente o nosso valor, né? Em tudo. Seja empreendendo, seja dentro do seu negócio. E uma coisa bem legal dessa nova economia é que a gente está num momento de uma gestão que ela é horizontal. Né? A gente está acabando com as hierarquias. Então você pode ser um empreendedor dentro de um negócio de alguém. Né? Porque as empresas estão vindo com esse desenho. E quem não se desenhar assim está fora desse mercado. Porque a veia empreendedora está latente em todo mundo. Sim. Porque todo mundo está buscando isso. A flexibilidade de horário. Eu poder induzir o meu ganho, o meu salário para outros ritmos, mais aqui, talvez menos ali, né? Menos nunca, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, nesse sentido. E principalmente todo mundo tá também com isso de querer impactar a vida de alguém. Sim, então, isso está aumentando muito. Isso está aumentando muito. E a gente está pedindo em toda e qualquer situação que a gente tenha. Seja na hora de você vender um sapato para alguém. A partir do momento que você coloca valor naquilo, ao invés de você simplesmente só empurrar aquele sapato para a pessoa que está vindo comprar, sim, e você tentar compreender qual que é o valor que aquele sapato tem. Eu digo de uma frase de um exemplo que um TED, que vai me desculpar quem era o TED, que eu não me lembro, mas me marcou muito o exemplo que ela deu, de que num açougue, quem está vendendo está vendendo só um pedaço de carne, mas quem tá indo comprar está comprando o churrasco de final de semana da família. Então, não importa onde que você está nesse seu estágio, você pode ser um empreendedor pela vida de alguém. Isso, né? através da mudança de perspectiva e da mudança da intenção que você coloca naquilo, né? A intenção que você coloca naquilo. E aí, esse empreendedor latente que você está falando para transformar, ele pode ser despertado em qualquer lugar. Né? Sim, é totalmente possível. E aí tem empresas que já trabalham com essa ideia do intraempreendedor, do cara que tem uma pequena cota da empresa, aquele que tem ganhos que são variáveis e ele consegue perceber que quanto mais ele fizer ali, mais ele tem retorno e ele começa a perceber que ele faz parte daquilo ali. Gosto desse modelo. E não simpatizo com modelos onde, olha, seu trabalho é chegar aqui, você tem que atender esse telefone e pronto, e é isso, né?
E sinto muito, não vai mais dar sentido, não vai mais funcionar. Sim, e o que vai acontecer é que o cara fala assim, cara, não tô a fim de ficar aqui, né? Eu sou da geração Y, então foda-se vocês, eu vou embora daqui. E cada vez as empresas vão reter menos essas pessoas. Só que também tem um outro lado, né? A liderança dessas empresas também vai mudar e vão entrar pessoas Y lá, vão pensar pessoas mais novas, né? E isso não tem como, não tem volta. É uma questão de idade e de mortalidade. Os líderes vão morrer e vão vir outras pessoas que vão liderar. Então faz sentido. E ainda para a gente finalizar, eu gostaria de um fechamento seu. Eu sei que a gente abordou esses dois temas bastante aqui, mas um fechamento sobre missão e ação, porque não adianta a gente olhar a nossa missão e não fazer nada. Né? Sim, não adianta. Eu gosto muito da ideia de um grande pensador americano chamado Mike Murdock, e ele fala isso no livro O Designo. E ele fala o seguinte, que a missão da pessoa precisa ser, na visão dele, eu concordo com isso, precisa ser resolver no mundo aquilo que mais incomoda ela, aquilo que mais toca ela. Então, todo mundo que estiver vendo essa entrevista, o que mais te incomoda, o que mais te toca, qual que é o seu chamado, ele está ligado a isso. Possivelmente, pessoas que não suportam injustiça vão se realizar dentro da área de direito, possivelmente. Possivelmente, pessoas que odeiam ver pessoas que têm potencial e não performam, vão se dar muito bem na área de coaching e desenvolvimento humano. Então, o que te incomoda no mundo? Busca resolver isso através da sua missão. Acho que é um bom tema para a pessoa pensar aí no final de semana, abrir um vinho e meditar sobre isso, né? O que mais me incomoda no mundo? E tendo essa visão em relação ao que mais te incomoda no mundo, busque formas de você ajudar pessoas em relação àquilo, ajudar com produto, serviço, o que for. E pelo amor de Deus, não fique travado, como eu falei no começo dessa entrevista, de você precisar dominar tudo para poder avançar. Não fique travado nisso. Sabe, você preparar, atirar e depois você mira. Sabe, as pessoas elas estão preparando, mirando demais e elas não atiram. Você tem que começar a atirar e depois você sai mirando. Isso é a realidade do mundo empresarial, empreendedor. Não é você ficar planejando demais, fazendo plano de negócio. Plano de negócio não existe. Você faz plano de negócio depois que o seu negócio está aberto há 1 ano. Aí você faz plano de negócio. Sabe, a realidade do mundo lá fora é isso, entende? Então se joga, se lança, vale muito, muito, muito a pena. Você está com medo? Vai com medo, vai desse jeito mesmo, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigado, pela sua Lara. participação, fico muito feliz. Obrigado. Por favor, onde as pessoas te encontram? Me procure, Facebook, YouTube, Instagram, Wendel Carvalho, qualquer dessas redes, coloca lá. Em cada uma das redes a gente comunica coisas diferentes, então tem lives, vídeos, tem conteúdo da minha rotina. Eu vou poder ajudar muito você a construir uma vida épica, uma vida extraordinária, tá bom? Esse homem enorme é uma doçura, gente. Acompanhe. Até Obrigado, tchau, tchau.